Ah, mas e se eu treinar os meus colaboradores e eles pedirem a conta? Bom, então experimenta não treinar eles e deixar que eles fiquem aí. Essa frase de um autor desconhecido viralizou há algum tempo atrás nas mídias sociais. Ela tem tudo a ver com o tema do Dell Insights de hoje. Como você desenvolve uma cultura de aprendizado na sua empresa e o mais importante, por que que isso pode ser a chave da manutenção futura da sua empresa? Por que que upskill, reskill são coisas que você tem que ter na sua agenda, CEO e empresário? Então, se te interessou, assista o vídeo aí e depois me conta se eu tenho razão ou não. Alguns meses atrás, uma matéria do G1 que foi veiculada no Jornal Nacional trazia uma informação de uma fábrica de óculos no interior do país que passava por uma situação corriqueira entre as indústrias no nosso país, a falta de mão de obra qualificada. Mas nessa reportagem especial, a diretora administrativa dessa empresa fez um comentário muito interessante que eu anotei aqui. O candidato é que me escolhe e eu espero ser sorteada por ele para ele vir trabalhar com a gente. O que está acontecendo no Brasil há vários anos já, pode-se dizer décadas, é o aumento da disponibilidade de vagas e falta de trabalhadores qualificados para ocupar essas posições. É interessante também que, em matéria veiculada pela Carta Capital recentemente, a Associação Brasileira de Recursos Humanos diz que hoje 72% das empresas no Brasil sofrem dificuldades para preencher as vagas abertas por falta de candidatos qualificados. Mas, afinal de contas, o que que nós estamos vivendo, né? Por que que cada vez mais nós temos posições abertas, um bom número de desempregados e pessoas que não conseguem alcançar qualificação para fazer parte ou do quadro das empresas ou ser contratado? É por isso que a gente vai falar sobre upskill, reskill e como criar uma cultura de aprendizado na sua empresa. Por que que isso é importante? Antes da gente seguir, vamos explicar alguns termos e conceitos de upskill e reskill. Upskill é quando você melhora ou aprimora as suas habilidades e competências dentro de uma área onde você já atua. É mais ou menos como os mecânicos que tiveram que fazer um upskill para aprender a lidar com scanners, para fazer diagnósticos de problemas nos carros, que da noite para o dia começaram a ficar cheios de componentes eletrônicos. Então isso é um upskill na área da mecânica. Outro upskill é a digitalização, por exemplo, de máquinas nas indústrias, saindo de máquinas analógicas para ir com centros de controles digitais. Então os trabalhadores têm que fazer um upskill para poder trabalhar com esses comandos digitais e não mais comandos analógicos. Então isso é o upskill. O que que é o reskill? Reskill é quando você busca novas habilidades e competências numa área que não é a sua área de trabalho normal. Exemplo, há algum tempo atrás, várias pessoas começaram a estudar codificação, ó, começaram a aprender a codar linguagens de programação, independente da área onde atuava, porque teve uma debandada de pessoas para a área de desenvolvimento de softwares. Então, essas pessoas, advogados, engenheiros formados, pessoas sem formação nenhuma, foram buscar um reskill para aprender uma nova competência no mercado em expansão, no mercado de desenvolvedores. O grande ponto é que hoje toda a mão de obra brasileira precisa necessariamente passar por reskill ou upskill. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, é sabido de todo mundo a velocidade da evolução tecnológica, social, de produtos, de marketing que a gente está vivendo. Isso faz com que o upskill e o reskill seja uma realidade tão presente que há quem diga no mercado que a gente não pode mais parar de aprender. Uma recente pesquisa da Korn Ferry disse que até 2030, provavelmente nós vamos ter 6 milhões de colaboradores ou de
pessoas em idade economicamente ativa, que não vão estar preparadas para atuar em nenhuma frente de trabalho atualmente disponível no mercado, que vai ser disponível nesse mercado lá. Outra coisa, a CNI apontou que o fato de não ter colaboradores preparados também coloca em xeque a competitividade das nossas empresas frente ao mercado mundial. Então, o que está acontecendo hoje em linhas gerais? Lembra da matéria do G1, do Jornal Nacional, que eu citei aqui no começo? Os colaboradores talentosos, eles começam a escolher aonde eles vão trabalhar. A gente fala tanto em atração e retenção de pessoas talentosas, o ponto é que essas pessoas, elas escolhem onde elas querem trabalhar. Então, se coloque você, empresário, CEO, há alguns anos à frente, tendo a necessidade ou campo ou mercado para crescer e não tendo gente para trabalhar na sua empresa. É por isso que é urgente que você crie e desenvolva dentro da sua empresa uma cultura de aprendizado. Ah, mas por que que eu preciso fazer isso, Adil? Bom, alguns pontos é chovendo molhado. Primeiro, se você não tem colaboradores que estão preparados frente aos desafios atuais, você vai ter perda de produtividade, você vai ter sérios problemas de retrabalho, os teus custos operacionais começam a ficar altíssimos, e isso aqui é chover no molhado. Vários estudos apontam sobre isso. Mas qual que é a cereja do bolo aqui em termos de cultura organizacional que eu quero falar para você? As empresas que encaram cultura de aprendizado, de formação sólida de profissionais, encaram treinamento e desenvolvimento quase como um benefício dado ao colaborador, uma recompensa e um reconhecimento pelo fato dele fazer parte dessa empresa. Então, se você trata treinamento e desenvolvimento simplesmente como um custo extra, a mudança do teu modelo mental é colocar treinamento e desenvolvimento como um benefício a ser colocado para aquelas pessoas que hoje não têm algum outro lugar onde elas possam se desenvolver, não só como profissionais, mas também como pessoas. Então, as empresas que criam cultura de aprendizado, além de estarem preparadas para surfar nessa onda de evolução constante no treinamento, também retém esses profissionais, atraem, porque os profissionais talentosos também já se ligaram que eles só vão ser competitivos e ter altos níveis de empregabilidade se eles não pararem de aprender. E se a sua empresa fornece essa cultura de aprendizado, provavelmente lá vai ser um lugar muito bom para eles trabalharem, eles vão querer estar lá. Então vamos falar um pouquinho o que você precisa fazer para ter essa cultura. Bom, em linhas gerais, as empresas brasileiras, praticamente todas elas, não têm cultura de aprendizado. E historicamente isso se criou no nosso país pela distância que a gente tem entre o setor empresarial, as empresas, né, com a academia, com as faculdades, as universidades. Se você é profissional de RH, por exemplo, você já notou que uma pessoa recém-formada, quando chega na sua empresa, ela tem uma dificuldade enorme de entender qual que é a lógica do dia a dia organizacional. A teoria muito distante da prática. Diferente de países onde isso é muito próximo, né? Parênteses, lembre-se que o Google, né? O Google surgiu de uma tese de doutorado de um dos seus fundadores. Então lá, né, principalmente na América, na Europa, essa proximidade entre a academia e o mundo do trabalho é próxima ali, eles estão muito perto. Aqui é uma distância absurda. Isso faz com que as nossas empresas não tenham cultura de aprendizado. Então, o que que você precisa fazer? Antes de mais nada, encarar treinamento e desenvolvimento como uma necessidade de sobrevivência do seu negócio. Isso não é custo. E outra, colocar culturalmente isso como uma recompensa, um reconhecimento àquelas pessoas que tenham o interesse de se desenvolver. Se você identifica pessoas com potencial, pessoas que são talentosas e que têm comportamentos alinhados àquilo que você espera na sua cultura, invista nessa pessoa. Não só em treinamentos técnicos, mas também em treinamentos que façam com que ela seja um profissional e uma pessoa melhor. Então, se nós temos uma distância entre a academia e a realidade das organizações
isso gera baixa empregabilidade nos colaboradores e a gente vai ter um contingente de milhões de pessoas que não se adequam, colocando em risco a sua empresa, você sai na frente se você desenvolve dentro da sua empresa uma cultura de aprendizado. E volta a me cobrar daqui a uns 10 anos para ver se você não vai estar além, muito mais na frente do que os seus competidores, né? E que você não vai estar surfando uma onda de facilidade na busca pelos talentos. E por último, e muito importante, tem um aspecto social envolvido em empresas que têm cultura de aprendizado. Nós vivemos num país com uma péssima educação, com índices alarmantes de analfabetismo funcional, com pessoas na informalidade e, do outro lado, empresas necessitando de colaboradores para preencher seus quadros e para continuarem se desenvolvendo. Então, quando você cria na sua empresa uma cultura de aprendizado, você está não só resolvendo o teu problema econômico de manutenção futura da sua empresa, como ajudando o nosso país e a nossa sociedade a evoluir, a termos pessoas preparadas para esse mundo. Por isso que upskill e reskill é tão importante. E eu termino esse Dell Insights do mesmo jeito que eu comecei. Ainda existem pessoas com um pensamento extremamente retrógrado que usam aquela máxima da frase: "Ah, mas e se eu treinar todos os meus colaboradores e eles pedirem a conta?" Bom, experimenta não treinar e deixar eles aí para você ver o que vai acontecer. Daqui a 10 anos a gente volta a se falar: "Ah, mas eu não tenho a mínima ideia como implantar uma cultura de aprendizado dentro da minha empresa. Eu não sei como ter uma engenharia pedagógica que eu consiga fazer com que treinamento e desenvolvimento sejam reconhecidos como recompensa e reconhecimento para os meus colaboradores." Se você não sabe como fazer isso, você tem que entrar em contato com a gente, porque a gente pode te ajudar com tudo isso. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts no desenvolvimento de culturas organizacionais. Então, quer se destacar no mercado, você CEO, empresário, líder, quer estar à frente dos seus concorrentes, quer surfar a onda do futuro antes que ela chegue? Fale conosco, na legenda você encontra todos os nossos contatos e os nossos consultores vão ter um prazer enorme de falar com vocês. Até o próximo Dell Insights.